Nossa história de hoje começa em Praga, com pilotos informando ao controle terrestre que um objeto não identificado estava voando nas proximidades. Mas lá embaixo, entre as pessoas, há uma mulher que se chama Flora, que estava descalça e tem um bebê nos braços. Os pilotos ainda estão tentando encontrar o objeto, mas só conseguem vê-lo no radar. Flora estava olhando ao redor e encontra um símbolo estranho que de alguma forma a faz se sentir segura. Os pilotos conseguem ver o objeto com luzes, mas ainda não conseguem identificar o que pode ser, e ele estava vindo direto para eles. De repente, tudo dá errado com a eletrônica. Enquanto isso, uma luz misteriosa aparece sobre a Flora e a faz cair no rio com a criança. É quando o avião estabiliza e o objeto desapareceu misteriosamente, mas os pilotos têm certeza do que viram. Após algum tempo, Martin estava dirigindo sua Ferrari pelo interior com Terry, sua filha. Eles estão indo para a casa de campo. A mãe da Terry estava desaparecida há algum tempo, e os dois estão felizes por estarem passando um tempo juntos. Eles chegam à casa de campo, mas a Terry não estava muito feliz de estar aqui de férias, porque ela se lembra da sua mãe. Martin se aproxima porque ele entende a sua dor e a consola. Naquela noite, os dois estão tendo um jantar maravilhoso, e Martin estava tentando convencê-la a trabalhar na sua empresa. Mas ela conheceu um rapaz agora, e ele está feliz por ela. Mas ainda assim, ele é o seu pai, então ele quer saber mais sobre o seu namorado, Robert. Mas é hora de dormir, então a Terry sai. De repente as luzes começam a piscar e faíscas aparecem, então Martin se levanta para dar uma olhada lá fora. Terry também notou, mas voltou para a cama. O Martin nota algumas luzes se movendo atrás da casa, mas não dá muita importância para isso. O Martin é lembrado do seu tempo com a sua esposa, o que rapidamente se transforma em um pesadelo, acordando ao som de um alarme do seu carro disparando. Há uma luz ofuscante vindo de fora, e quando ele olha para fora, o lugar estava todo enlouquecendo, mas ele não notou o braço sinistro atrás dele na janela. Ele corre para encontrar a Terry, mas a porta estava aberta e um terremoto estava atingindo a casa. Então ele corre para o quarto dela e arromba a porta, mas a Terry não estava em lugar nenhum. Ele vê a Terry lá fora caminhando lentamente em direção à luz, com as mãos sinistras prestes a pegá-la. Martin pega sua arma e a segue, mas ela não responde ao chamado e apenas vai cada vez mais fundo na floresta. Ela começa a correr e ele segue ela com um sinalizador e a encontra parada na frente de algumas luzes de uma nave estranha. Martin então é arrastado por uma força invisível até bater em uma árvore e desmaiar. O Martin acorda no hospital confuso. Ele chama por uma enfermeira, mas só quer saber da Terry se ela estava bem, mas ela não estava lá. Mais tarde o doutor se aproxima e lhe conta sobre a sua concussão e outros ferimentos, mas Martin só quer encontrar a sua filha. Ele então nota um homem parado perto da janela que se apresenta como agente Ray Bowie, então todos os outros saem. Martin só quer encontrar sua filha, mas Ray lhe diz que ele perdeu a casa de campo. Ray acha toda a situação muito misteriosa e finalmente ele diz que eles não encontraram Terry. Uma enfermeira entra, então Ray precisa sair para que o Martin possa receber alguns remédios para dor. Assim que ela sai, Martin tira uma agulha e se veste rapidamente. Ele nota as pessoas esperando por ele e Ray olha para as fotos da cena. Eles o notam, então decidem entrar, mas Martin já se foi. Eles o seguem para fora, mas não conseguem o ver escondido atrás de uma pequena saliência. Depois que eles saem, Martin consegue chegar à sua empresa e ao seu escritório. Ele procura por Ray na internet, mas não encontra nada. Então, apenas pega dinheiro e volta para o carro. Ele dirige pela mesma estrada, tentando encontrar algum tipo de notícia. Enquanto ele dirige pela estrada, fica de noite, mas há um helicóptero acima monitorando a área, dizendo para ele parar porque a área é restrita. Mas ele passa de qualquer maneira. Na casa de campo, uma investigação em grande escala estava acontecendo quando Martin chega. Ele não acredita que isso estava acontecendo de novo, porque a mesma coisa aconteceu quando a sua esposa desapareceu. Ray o encontra olhando e faz uma pergunta, mas Martin se lembra do que aconteceu. Ele conta ao Ray sobre as mãos que levaram Terry, mas o Ray acha que Terry estava apenas com raiva dele e que eles tiveram uma briga porque ele atirou na porta do carro. Também há fotos de sangue e Ray estava prestes a prendê-lo quando as luzes se apagam de repente, ajudando Martin a escapar dos oficiais. Eles atiram e o perseguem pela floresta. Enquanto ele corre atrás das árvores, ele entra em um celeiro de madeira, onde vê o mesmo símbolo estranho, mas é pego por eles, e apesar de lutar contra eles, Ray o nocauteia. Na manhã seguinte, Martin acorda e volta para casa de campo, mas não há vestígio das pessoas da noite anterior. Ele entra e vai para o quarto da Terry, na esperança de encontrar algo. Ele não encontra nada em comum, exceto a janela que não abre e a água perto dela. Ele desce de volta para o carro,
pinta o símbolo estranho nele e decide sair da casa de campo. Ele liga pro seu parceiro de negócios para dizer que não confia no Ray e seus homens e que precisa de alguns dias para encontrar a sua filha. Marty agora estava em um café tentando encontrar algo sobre abduções alienígenas. Ele vê um vídeo do estranho acontecimento com Flora e a luz. Ele nota um barulho estranho vindo dos fundos, mas continua a busca até encontrar um nome, Joanna. Então ele anota o número e vai até o telefone para ligar. Quando chega lá, encontra um pássaro e tem algumas visões malucas envolvendo o símbolo. Enquanto isso, Ray e os outros agentes chegam à empresa para vasculhar ela. Já o Martin liga pro número e fala com a Joanna sobre o símbolo no OVNI e ela confirma tudo o que ele estava vivenciando. A Joanna sabia onde o Martin esteve o tempo todo. Ela lhe diz para correr. Ray e os agentes encontraram ele no café e o Martin começa a lutar com eles. Mas o Ray é muito forte para ele até que ele pega uma arma e usa para pegar o tablet e fugir com o pássaro. Do lado de fora ele deixa cair a arma e escolhe fugir. Naquela noite, o Martin estava em casa e liga para Joanna para contar sobre as coisas que encontrou no tablet. Ray tem monitorado a sua família desde que a sua esposa desapareceu há 2 anos. Haviam muitos outros casos no tablet, com pessoas rotuladas como não escolhidas. Também há um símbolo deixado em todas as cenas dos crimes. Enquanto ele estava falando, Ray estava rastreando a chamada e encontra sua localização. Joanna sabe disso, ele diz para desligar e dá um local onde eles podem se encontrar. Eles o encontram perto de um rio e o agarram, mas não é o Martin. Martin, enquanto isso, é encontrado por Joanna, que apareceu para reconhecê-lo de algum lugar. Ele joga seu telefone no rio e entra no carro da Joanna e Jacek. Eles chegam à floresta e o carro para que Jacek possa desviar os agentes. Eles estão passando pela floresta enquanto Martin conta a Joanna sobre o incidente. Joanna explica que as pessoas como ele são os não escolhidos, as pessoas que não foram levados pelos alienígenas. Um homem chamado Lance tem encontrado essas pessoas e as reunido, e é pra lá que eles estão indo, para descobrir por que Martin é tão importante. Joanna lembra do incidente no avião e acorda com as mesmas luzes ofuscantes que Martin, e ela o vê correndo escada abaixo. Ela vê tudo o que aconteceu com Martin naquele dia. Ela acorda de manhã com o Martin a acalmando. As coisas não estão bem, então ela rapidamente se levanta para continuar a jornada, e ele a segue de perto. Enquanto caminham, ela conta sobre todos os diferentes tipos de alienígenas, como os Greys e seus mestres, que geralmente estão nas naves, mas também há híbridos que são alienígenas cruzados com humanos. De repente, Lance aparece e é apresentado a Martin. Eles entram no abrigo e conseguem ver a tecnologia dada ao Lance pelos alienígenas. Lance espera encontrar uma maneira de falar com os alienígenas com a ajuda do Martin. Depois de olhar para a tela por um tempo, Martin começa a ter essas visões novamente. Ele fica assustado, mas Lance o acalma e promete deixá-lo em paz até que esteja pronto para tentar novamente. Martin se senta para poder tentar de novo. No acampamento base, Martin conhece André e o resto dos não escolhidos que Martin reconhece do tablet. Todos eles estavam com um ente querido quando os alienígenas vieram para abduzi-los. Martin não se importa com o pequeno grupo deles e está apenas ali para encontrar a sua filha. Então Lance o leva para conversar. Lance lhe diz que Joanna é algo mais do que não escolhida, porque ela foi abduzida e depois foi devolvida com a sua memória apagada, o que explica por que ela não consegue se lembrar de nada do seu passado. Isso dá esperança ao Martin de recuperar a sua filha, mas ele é a chave. Lance acha que Martin pode se comunicar com um alienígena específico. Os alienígenas estavam aqui, e eles estão criando híbridos que Ray pensa que serão soldados adormecidos para quando os alienígenas finalmente invadirem. Já o Lance acha que eles estão vindo apenas para levar os híbridos de volta para o seu planeta. Martin encontra Joanna e eles conversam sobre sua esposa, de quem ele não se lembra quase nada. Além das suas fotos terem desaparecido, ambos têm frequências mais altas do que o normal, o que os atrai um ao outro. Mais tarde, Jacek estava dirigindo pela estrada quando os homens do Ray o pararam, e o Ray o nocauteou para interrogá-lo. Enquanto isso, Lance estava instruindo Martin sobre como meditar usando a respiração e se acalmar para sintonizar na frequência de comunicação. Ele entra em um estado tranquilo e se conecta com o seu superior. Martin se vê caminhando por uma estrada e menciona Terry porque está procurando por ela. Ele vê a nave, pedindo para lembrar e vê o rosto da Terry. E nesse momento ele acorda. Na manhã seguinte, as coisas estavam calmas no complexo do abrigo, até que os carros carregando os agentes chegaram. Ray prepara todos e eles invadem o local com alguns homens.
Todos dentro estavam tendo um dia normal, enquanto Martin tenta meditar e se comunicar com os alienígenas ao lado do Lance e dos outros. Depois de se posicionarem e plantarem uma bomba, os agentes restantes passam pelo portão, e é quando Martin sente a sua presença. Eles querem sair, mas Lance quer um pouco mais de tempo antes de fugirem. Os agentes explodem a bomba, desencadeando um tiroteio violento. Enquanto se aproximam da área principal, eles invadem a entrada interna, e quando passam pelos cômodos, Lance, Martin e Joanna escapam usando uma escada. Eles correm por um corredor atirando em qualquer agente que se aproxime. Então Lance dá a Martin um mapa e diz a ele para seguir os símbolos, porque ele deve ficar e lutar. Eles escapam por uma escotilha. Ray finalmente sai do carro e entra no complexo, quando encontra o Lance e uma luta acontece entre os dois. Lance tenta ao máximo, colocando Ray em um estrangulamento, mas o parceiro do Ray o impede com a sua arma. Ele, por sua vez, é pego por André, que escapa com Lance, levando o carro do Ray. Sob o complexo, Martin e Joanna estão caminhando pelos corredores e encontram a localização no mapa. Ray encontra uma escotilha e decide segui-los por ela. Martin e Joanna encontram uma saída, mas estão no meio da floresta e param quando chegam a um muro. Martin de repente tem uma visão de um bebê chorando porque estava se comunicando com o alienígena e agora sabe para onde ir. Enquanto isso, Ray encontra o mapa e junto com seu parceiro começa a segui-lo para encontrar Martin e Joanna. Os dois seguem o muro até chegarem a um ponto aparentemente fechado. Martin encontra uma pequena abertura e eles rastejam por ela enquanto são perseguidos por Ray. Eles chegam em uma cidade abandonada, onde os escolhidos e os híbridos têm vivido. Martin e Joanna lembram-se de estar ali antes, mas eles estão sendo perseguidos por algo nos prédios. Ao mesmo tempo, Ray e seus homens encontram o muro e vão entrar. Martin encontra Flora com seu bebê, mas o bebê tem olhos verdes e começa a falar com Martin. Então ele se vira para encontrar Terry e dá um abraço muito apertado, porque está muito feliz de encontrá-la. É quando ele escuta a explosão que o Ray fez para passar pelo portão. Terry diz a ele para ir pro Alpha 1, enquanto Flora e Terry se afastam para lidar com Ray e os seus homens. Enquanto Ray e seus homens avançam pela vila alienígena, eles são perseguidos pelos outros que os seguem de perto. Ray vê Flora que vem ao encontro e a reconhece. Martin e Joanna encontram um portal. Ele desce para se aproximar, mas o chão não parece normal sob seus pés. Ele se aproxima e decide passar pelo portal. Do outro lado, ele encontra um ser muito alto que reconhece o Martin, porque ele já esteve ali antes, mas não consegue se lembrar. Do lado de fora, enquanto Terry encontra seu namorado, Ray a vê e atira nela, enquanto os outros atiram em Flora, mas ela para as balas e usa a terra para jogá-los pelo ar e desaparecer. Alpha 1 diz a Martin que os híbridos e as suas mães humanas precisam estar juntos e escondidos. Ele então revela a Martin que a Joanna tem sido sua esposa o tempo todo, e ele de repente se lembra de tudo. Ao olhar para fora, ele vê que está realmente em uma cidade alienígena e se lembra que escolheram ter suas memórias apagadas para proteger todos em suas vidas. Martin volta e a encontra esperando por ele. Tudo isso foi obra deles e o símbolo era uma maneira de se encontrar novamente. Quando o filme termina, Alpha 1 salva Terry tirando a bala, revelando que ela tem sido um híbrido o tempo todo. Algum tempo depois, Martin e Terry estão dirigindo pela mesma estrada novamente, mas com suas memórias apagadas, para que ela possa ser normal novamente. Então tudo é finalizado. Clica na imagem que está aparecendo no meio da tela para assistir a mais uma história incrível. E até a próxima!